Fala pessoal, estamos juntos mais uma vez. Vamos resolver aqui uma questão de logs. Peço que antes de mais nada tente resolver a questão, fazer sozinho, deixar aqui no ponto. Feito. Feita a pausa, simbora. Pergunta aqui, né? Sobre característica de tipo de categorias de logs. Associe as colunas abaixo. Inicialmente, antes de mais nada, logs podemos chamar de registros. Muito utilizado para auditoria. O que é auditoria? A auditoria é o procedimento de você levantar o acesso histórico, fazer um levantamento do que aconteceu. É uma depuração de acesso, é uma depuração do que aconteceu. E isso pode acontecer no nível de rede, no nível de arquivos, no nível de usuário. E é justamente do que se trata a questão. De perguntar sobre essa depuração no que se refere a usuários, no que se refere a arquivos, sistemas e redes. Aí é um tanto quanto intuitivo, se você entender o que é o log, que é como se fosse uma depuração, uma investigação de entender o que aconteceu, pretérito. Quando a gente vai falar de rede, a gente fala muito de pacotes, IPs e afins. Quando falamos em sistema, nós estamos falando do sistema operacional. E como o sistema operacional está diretamente relacionado ao hardware, acaba que logs de sistema inclui tanto o sistema operacional como hards. Quando a gente está falando de controles de arquivos, a palavra-chave aqui talvez seja lista de controle de acesso. Lista de controle de acesso, que é uma das partes mais... Quando se fala em arquivos, o lista de controle de acesso, também conhecido como CLA, se for do inglês, ou melhor, ALC, né, que do inglês é o contrário, ALC, ACL, pronto. Se for do ACL, enfim, nós podemos falar sobre proteção de arquivos, sobre lista de controle de acesso. Quando a gente fala de arquivos, é muito nessa esfera que se espera trabalhar. E o usuário está mais na parte de autenticação. Autenticar. Então está mais naquela esfera de login, de alterações feitas pelos usuários, alteração no status, lista de permissão. É mais ou menos disso aqui que vai tratar de maneira geral. Então, bora lá. Requisição de início de serviço. O que acontece? Essa palavra requisição, vocês vão se lembrar que o HTTP, por exemplo, ele faz uma requisição ao servidor. Nesse esquema de requisição, nós podemos trabalhar com a ideia do logs de rede, porque é justamente uma requisição de uma porta, de quando for uma porta 80, por exemplo, que é o caso, porta 443, porta 21, enfim. A ideia de requisição é justamente quando a gente está se fala a palavra requisição, lembra-se porta. Requisição, porta, portas. Aquelas portas que ficam no TCP. E quando a gente está falando de portas, nós falamos justamente de redes. Então, comecemos aqui com redes 4. Aqui, ó. Nomes de usuário. Tudo nos leva a crer que é a ideia de autenticar hosts solicitando serviço.
Aí, fazendo aqui, bora ver uma eliminação. Lista de usuários solicitando serviço. Está na ideia de autenticar? Seria de usuários? Seria de arquivos? Lista de controle de acesso? Seria de sistema? Não, sistema a gente sabe que não é. Ou seria log de redes? Nome de usuários? Então, o que acontece? Nessa questão aqui, facilmente a gente é induzido a marcar um aqui. Facilmente. Por causa do nome de usuários. É essa a pegadinha da banca. O negócio aqui é que ele está fazendo uma relação. Onde host, na verdade, é IP. Se falasse apenas usuário, aí tudo bem. Mas como está falando aqui no sentido de IP, usuário, solicitando serviço, novamente, requisição, solicitando serviço, a banca mesmo optou em colocar logs de rede. Ainda que eu concorde que o usuário também poderia ser, mas se a gente colocasse usuário não ia ter gabarito. Então bora dizer assim, 1 ou 4. Continuando. Mudanças na lista de controle de acesso. Agora sim. Lista de controle de acesso. E proteção de arquivos. Perfeito. Aí quando fala aqui arquivos, a questão nos entrega. Então aqui é 2 mesmo, não tem erro. Status. Opa. Qual dessas aqui trabalha com status? Login de sistema, redes, usuários. Status de erro. Reportados em hard e soft. Poxa, falou em hard, falou em soft. Palavra-chave para sistema operacional. Então, 3. Alteração no status de autenticação. Aqui não gera dúvida. Ou melhor, poderia até você ficar um pouco em dúvida no sentido de ser 2. Só que como está na palavra autenticação, por que o 2? Porque lista de controle de acesso. Só que na ideia de autenticação, de provar que é a pessoa, nós podemos colocar aqui o usuário. Tráfego de rede, fácil ver. Logins, tráfego de rede, 4. Aí essa questão, por mais que ela tenha sido maldosa nesses 2 pontos, ela foi extremamente generosa conosco quando colocou aqui, ó, tráfego de redes, palavra-chave, a única que termina em 4 nos itens. Então, por eliminação, tem C. Eu posso até discutir com a banca em relação a esses 2 itens aqui. Entretanto, como a banca deixou muito bem desenhado, não colocou os itens de forma a gerar ambiguidade, deixou os itens de maneira bem clara. Então a gente consegue resolver a questão sem mais problema. Então 4, 4, 2, 3, 1, 4. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. O que ficou faltando aqui, talvez um quinto, seria os logs de aplicação. Mas acho que a questão optou em deixar fora, até mesmo por uma questão de evitar mais ambiguidade. Mas do que se trata? Se os logs de sistemas, eles trabalham com sistemas operacionais, com toda aquela nuance que a gente bem já sabe, o log de aplicação, ele trabalha com software, mas de maneira mais enxuta. Ele registra os eventos gerados pelos softwares. Deixa aqui. Registra eventos, que isso aqui é a característica de log, mas no caso é gerado sem S, gerado por software específico. Pronto. Ele tem mais essa característica, não é pelo sistema operacional, como tudo. Ele documenta mais as ações internas da aplicação.
requisições, processamentos, exceções, falhas de validação, erros de banco de dados, autenticação dentro do aplicativo, a integração com APIs, tempo de respostas, mensagem de debugs. Enfim, ele está mais preocupado com um software de aplicação, aquele software de interação com o usuário. E seria isso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, servido de revisão, que seja, testado conhecimentos. Então peço que curta, comente, compartilha e se bora, uma aprovação. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou!